e a Flávia. Nós vamos estar fazendo a apresentação, né, inicial da nossa palestrante, e depois a gente vai fazer, pode ler as perguntas que vocês tiverem. E agora acho que a Flavinha vai fazer a apresentação da Amanda. Boa noite, pessoal. Então, a nossa palestrante de hoje é a Amanda. Ela é mestranda pela Unifal, Minas Gerais. Ela é graduada em Biomedicina pela Universidade Federal de Alfenas. Atualmente está realizando uma pesquisa que tem como título a padronização de testes em vivo para avaliação da eficácia de compostos antitoxoplasma gondii. E ela é co-orientada pela professora doutora Juliana Quero Reimão. Porém, hoje ela irá apresentar outro trabalho. Amanda, pode ficar à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigada. Boa noite, gente. Primeiro eu quero agradecer pela presença de todo mundo e pela oportunidade de apresentar aqui hoje. Eu vou começar minha apresentação, colocar a apresentação aqui na tela. Tá certinho, né? Tudo tá certo. Sim, Amanda. Bom, eu ia falar um pouco de mim, mas agora já foi falado, viu? Então, é isso, eu sou a Amanda, boa noite para todo mundo. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre um trabalho que eu fiz parte durante a minha graduação. O título do trabalho é O Risco de Transmissão de Trypanosoma cruzi no sul de Minas Gerais, informações de 2014 até 2020. Esse trabalho ele foi recentemente publicado na Veterinary Parasitology, e aqui tem o nome de toda a equipe, né, que fez parte desse trabalho. Na época, eu fui orientado pelo Dr. Fábio Antônio Colombo e pelo Dr. Marcos José Marques, e hoje em dia quem está no comando desse projeto é a doutora Angélica Rosa Faria. Eu também trabalhei com ela durante uma parte desse tempo. E o que mais que eu tenho para falar aqui é que, por risco de, entende-se que a gente fez um levantamento epidemiológico, né, utilizando as fezes dos barbeiros que a gente recebeu, mas eu vou falar mais sobre isso durante o trabalho. Aqui eu fiz um sumário, só para mostrar as partes, né, que eu vou discutir. Inicialmente, eu vou fazer uma pequena contextualização sobre a doença de Chagas. Vou falar também um pouco sobre a importância desse tipo de monitoramento. Depois eu vou explicar também um pouco da metodologia do meu trabalho e, por fim, apresentar quais foram os resultados. Para começar, a doença de Chagas, ela é uma doença causada pelo Trypanosoma cruzi, que é um protozoário da ordem Trypanosomatidae. A forma de transmissão mais comum é a transmissão vetorial, que acontece quando há o contato com as fezes de hemípteras da subfamília Triatomine, que são mais conhecidos como barbeiros. Mas também existem outras formas de transmissão da doença. A forma oral, a forma congênita, por transfusão sanguínea, transplante de órgãos, e eu acrescentei aqui por acidentes laboratoriais, que podem acontecer tanto em caso de diagnóstico mesmo, ou principalmente em caso de pesquisa. Hoje em dia, estima-se que 80 milhões de pessoas estejam infectadas pela doença, e ela causava, né, até 2018, pelo menos 10 mil mortes por ano. Aqui eu coloquei uma imagem dos três gêneros, né, de triatomíneos dessa família, que é aqui o triatoma, o constrongylus e o rhodnus. Também vou falar um pouco mais sobre esses vetores mais para frente. Esse é um mapa de distribuição de algumas espécies, são mais do que só essas, mas eu coloquei aqui as principais. E eu queria chamar a atenção para essa espécie aqui, o Constrongylus megistus, porque ela tem uma grande presença aqui na área de estudo, que é o sul de Minas Gerais. Também vou falar um pouco mais sobre essa espécie, mais para frente. Agora, por que é tão importante a vigilância epidemiológica aqui na nossa região?
primeiro fator foi, né, no caso, a implementação da hidrelétrica de Furnas na década de 60. E o que isso tem a ver com a doença de Chagas em si? O que acontece imaginem uma área que antes era preenchida, né, por floresta, ou pelo menos mata, e em alguma parte habitação, mas em maior parte eram áreas de mata mesmo. Nessa área acontecia o ciclo natural da doença de Chagas. E o que é esse ciclo natural? Ele é o trânsito, diríamos assim, do protozoário entre os hospedeiros naturais dele, que são principalmente gambás. E o vetor, né, são os triatomíneos. Quando essa área era totalmente submersa por água para a construção de uma hidrelétrica, acontece o impedimento físico da ocorrência desse ciclo natural. E aí, qual que é a consequência disso? Cada vez mais o vetor dessa doença se aproxima de áreas habitadas, até porque, no caso aqui, a maior parte da área que restou, não que restou, né, mas uma grande parte dessa área é habitada. Então, esses vetores, eles se aproximam mais da população e isso aumenta em muito o risco de começar a acontecer, como que eu posso falar? De começar a ser incluído o ser humano nesse ciclo, e aí acontecer a transmissão da doença. Mas aqui na região, o problema não é só a implementação da hidrelétrica, porque aqui também é uma região de grandes plantações, principalmente de café. Aqui em Alfenas, por exemplo, tem a plantação da Ipanema, que é considerada uma das maiores plantações de café do mundo. E aqui, mais uma vez, o que acontece é isso. Uma área que antes era uma mata nativa, ou mais próxima da nativa, no caso, né? E essa área foi totalmente substituída por plantação de café aqui, no caso. E aí, essa nova plantação, essa nova área, que só tem esse tipo de árvore, também acaba impedindo o ciclo natural. E aí, o que resta, principalmente lá na plantação da Ipanema, falando de uma área que eu conheço mesmo, o que resta lá são áreas habitadas. E essas áreas habitadas vão ser os lugares para qual os vetores da doença vão se deslocar. Então, mais uma vez, o risco vai ser muito aumentado. Foi muito aumentado, né? Além desses dois fatores, a região aqui do sul de Minas também é uma região que tem uma presença de universidades, mais de uma universidade. E a presença de universidades, ela aumenta o fluxo migratório de pessoas. E aumentando o fluxo migratório de pessoas, também há um aumento no fluxo migratório de parasitas. E nisso, um aumento do risco de transmissão de doenças parasitárias no geral, mas incluindo as doenças de Chagas. Por fim, o último fator importante aqui da região foi o que eu disse antes, a presença do Panspermia dos mégistos. E qual que é o problema com esse barbeiro? O principal problema, diríamos assim, é a facilidade que ele tem de se adaptar e viver no meio periurbano. Então, isso literalmente significa que é um vetor que tem mais contato com o ser humano, tem maior facilidade de acontecer esse contato. Então, considerando todos os outros fatores, esse é mais um agravante para a transmissão da doença. E aí, aqui, por fim, na verdade, eu falei por fim do outro, mas tem mais um fator, que é o aumento do número de casos na região. E isso está disponível aqui no site do governo, né? Os números de casos que foram notificados dessa doença, eles aumentaram nos últimos anos. Então, considerando todos esses fatores e também considerando que muitas vezes o mais fácil a se fazer é prevenir que essa doença aconteça, é muito importante que sejam desenvolvidos trabalhos e projetos e ações no geral visando a vigilância epidemiológica. Agora vou falar um pouco sobre como que a gente conseguiu fazer isso, né? Primeiramente, a área de estudo, como eu já disse, mas aqui falando mais especificamente, foi o sul de Minas Gerais, mais especificamente os 26 municípios que são adscritos à Superintendência Regional daqui de Alfenas.
Essa foi a nossa área de estudo. Como que foi feita a amostragem? Como eu disse, esse trabalho ele foi desenvolvido em parceria com a Superintendência Regional, e a coleta / busca desses vetores, ela foi feita por agentes de saúde mesmo, que são participantes do Programa Nacional de Controle da Doença de Chagas. E esses agentes, eles faziam visitas em lugares domiciliares e peridomiciliares, principalmente na área rural, mas também era feito na área urbana. Além da busca feita pelos agentes de saúde em si, os moradores desses lugares, eles também eram estimulados a fazer a coleta dos insetos, né, que eles julgassem ser barbeiros, para que pudessem ser enviados até para identificação mesmo, se era barbeiro, se não era, e qual que era o risco. Só que nesse processo de captura, eu acredito que os moradores acabavam aprendendo a identificar esse vetor, porque, falando por experiência mesmo, a grande maioria dos insetos que a gente recebia, de fato, eram barbeiros. Continuando aqui, os insetos, eles eram recolhidos nesses locais e encaminhados para o Laboratório de Parasitologia Clínica, localizado na Universidade Federal de Alfenas. Aqui tem uma imagem simbólica, né, de como eles eram enviados. Eles vinham em recipientes plásticos, a gente recomendava que fizessem furinhos aqui em cima, e aqui não deu para colocar na imagem, mas a gente também pedia para vir com um papel dobrado dentro. Esse papel dobrado, ele servia para o barbeiro conseguir se esconder, porque ele tem esse hábito de se esconder, e também para que, caso eles botassem ovos, dava para ficar no papel também. Aí aqui tem uma imagem real mesmo, de um barbeiro que eu recebi na época. Aqui ele já está morto, inclusive eu esqueci de mencionar que antes de fazer qualquer análise, a gente abria esse recipiente, colocava lá um algodão com éter, fechava, esperava o animal morrer, para depois a gente manipular ele, para não ter nenhum risco aqui também. E aí, aqui está a lâmina, que foi usada para análise parasitológica, e o Eppendorf, que foi encaminhado para diagnóstico molecular. Vou explicar um pouco mais depois como que é feita cada uma dessas partes. Aqui está a ficha de identificação, do jeito que era feito mesmo. Na ficha vinham várias informações, entre elas o nome do município, o endereço exato onde foi capturado, aí tinha o nome do agente de saúde, o nome do morador, quando era capturado por morador, e às vezes nessas fichas de identificação vinham até mais detalhes sobre onde foi encontrado o inseto, às vezes até denúncias, eu diria assim, porque vinha assim, encontrado no berço de uma criança, encontrado num lar de idosos, sempre tinha casos assim. Eu acho que as pessoas se preocupavam bastante e queriam, né, saber qual que era o risco. E continuando aqui, o primeiro passo, depois que a gente recebeu o inseto, era fazer análise entomológica, para descobrir se tratava de um triatomínio mesmo, e qual era o gênero e, quando possível, a espécie desse inseto. E aí aqui eu coloquei um esqueminha explicativo de como que a gente identificava, né, cada uma dessas etapas. E aqui tem um exemplar da parte, né, frontal de um inseto fetófago. O que diferencia ele dos outros? Aqui, como dá para ver, a probóscide dele é longa, que significa que é mais comprida do que do primeiro par de patas, e reta. Aqui, no caso do predador, essa probóscide é curta e curva, como mostra aqui no esquema. E no caso do inseto hematófago, que é o que a gente estava atrás, né, que é o vetor da doença de Chagas, a probóscide dele é curta, menor do que o primeiro par de patas, mas diferente da do predador, ela é reta. E aí, tendo identificado como um hematófago, a gente partia para a identificação de gênero. A principal característica que a gente olhava nessa parte, né, era a inserção das antenas, que ainda é usada para diferenciar, né, esses 3 gêneros. O Panstrongelus, que é o que eu mais recebi durante esse tempo, ele tem as antenas inseridas mais próximas aos olhos.
O triatoma tem as antenas inseridas entre os olhos e o clípio, que é essa partezinha aqui, e o Rhodgnus, ele tem a inserção das antenas mais próxima do clípio. Aqui, durante o tempo que eu fiquei nessa pesquisa, eu não recebi nenhum triatoma, se eu não me engano, recebi apenas um Rhodgnus, e a grande maioria mesmo foi Constrongylus. Constrongylus megistus, que é aquele que eu mencionei antes, que tem um grande hábito periurbano. Depois que a gente fazia a análise entomológica e definia qual que era o gênero desse vetor, a gente partia para a análise microscópia direta a fresco. E isso significa que a gente pegava o animal, extraía as fezes por compressão abdominal, que é literalmente segurar ele, pegar a pinça e apertar assim para recolher. Parte das fezes era recolhida na lâmina, e aqui a gente colocava salina, e já colocava lamínula e olhava sem corar nem nada no microscópio, para buscar protozoários flagelados semelhantes ao Trypanosoma cruzi. Aqui a gente não identificava Trypanosoma cruzi, até porque não tem como identificar fresco a nível de espécie. Então a gente buscava protozoários flagelados semelhantes a Trypanosoma cruzi. Aqui tem um exemplo de uma lâmina corada. No caso, minha lâmina não ficava assim, ela ficava sem coloração nenhuma. Então, era bem mais difícil visualizar mesmo essa estrutura aqui, do Trypanosoma cruzi. Só que dá para ter bem aqui a noção do tamanho que ele tem em relação à hemácia. E uma coisa que a gente fazia muito para conseguir identificar ele era olhar o movimento das hemácias, porque para se locomover, ele acabava batendo o flagelo na hemácia e empurrando. Aí a gente via esse movimento e conseguia ver mesmo que tinha esse protozoário. Eu tinha um vídeo disso, mas infelizmente eu perdi o vídeo. Senão, eu até fui atrás dele, que eu queria trazer aqui. É bem interessante, mas perdi o meu vídeo. Depois da análise microscópica direta, a gente fazia a análise molecular. Aqui, vale lembrar que essa análise ela era feita com todas as amostras que a gente conseguia coletar as fezes no Eppendorf. Não necessariamente só com as que davam positivas na análise parasitológica, porque aqui a gente detectava DNA de Trypanosoma cruzi, então não necessariamente o protozoário estava lá vivo. Então, todas as amostras que era possível coletar as fezes. Para análise molecular, eu fazia a extração de DNA por fenolcloroformo. Aqui tem um pequeno videozinho. Feita a extração de DNA, a gente fazia uma amplificação por PCR em tempo real para identificação de Trypanosoma cruzi, beta-globulina humana, para definir se o repasto sanguíneo que esse animal fez ocorreu em hospedeiros humanos, né? E H de pH canino. Ai, gente, eu escrevi. Enfim, esse gene, que é um gene constitutivo presente em células caninas. Então, a gente amplificava também esse fragmento genético para ver se o repasto sanguíneo tinha sido feito em cães, que também acontece. Tá bom, minha metodologia ela foi essa, que agora eu vou passar para vocês os resultados, né, desse trabalho. Começando pelo número de insetos recebidos. Ao todo, de 2014 até o meio de 2020, foram recebidos 1.522 insetos. E como foi essa distribuição? Em 2014, foram recebidos 422. Em 2015 e 2016, esse número caiu muito. E a gente atribui essa queda principalmente ao fato de que, nessa época aqui de 2016, principalmente, aconteceram aqueles problemas com o mosquito da dengue, que também é transmissor de zika, chikungunya, e aí, como a gente já sabe, quando tem algum problema mais sério com alguma doença específica, outras acabam sendo subnotificadas. E dá para ver que aqui foram, desconsiderando essa parte que foi só até junho de 2020, foram os anos nos quais a gente recebeu menos insetos.
Em 2017, 295, 2018, 257, 2019, 268, e até a metade de junho de 2020 tinham sido recebidos 51 insetos. Nesse caso aqui também, provavelmente esse número seria mais baixo por causa dos problemas com Covid, né? Eu até fui informada que o projeto está parado agora por causa do Covid, e eu acredito que seja por causa da impossibilidade de acontecer a visita dos agentes, né? Esse trânsito entre uma localidade e outra poderia acabar sendo ruim nessa época agora que a gente está vivendo. Bom, aqui tem um gráfico com o resultado das análises, né, direta e molecular, e nesse gráfico tem essa parte, né, que está em cinza mais clarinho, que são os insetos que foram possíveis analisar. Isso porque vários insetos que a gente recebia ou morriam no caminho e demoravam para chegar até aqui, então eles ficavam muito secos e era impossível fazer a compressão abdominal, ou às vezes acontecia também de que eles ficaram tanto tempo sem se alimentar que não tinha conteúdo intestinal para ser analisado. Então não eram todos que dava para seguir em frente com a análise, mas eram até que aqui 2014, 400 de 422, então a gente não perdia tanto assim. Mas falando sobre os resultados mesmo, em 2014, 400 insetos foram analisados, cerca de 50, pouco menos de 50, né, foram positivos na análise microscópica, e aqui na análise por qPCR, esse número praticamente dobrou. Sempre o resultado da qPCR, ele costuma ser bem maior do que a parasitológica, por causa daquelas limitações que eu falei. A PCR é bem mais eficiente nessa detecção. Aqui em 2015 e 2016, os números dos insetos analisados foram menores, né, porque a gente recebeu menos. Aqui, bem poucos também deram positivos, tanto na análise parasitológica quanto na molecular, mas esse número é baixo, principalmente porque o número de insetos já era baixo. E também, bom, eles foram menores mesmo. Aqui em 2017, o número de insetos que a gente analisou já aumentou muito, já chegou perto de 300 aqui, né? Mais uma vez, o número de insetos positivos na parasitológica direta foi menor do que na qPCR. Aqui também quase praticamente dobrou. Em 2018, uma quantidade também mais alta de insetos foi analisada. A porcentagem no parasitológico e no molecular é basicamente a mesma de 2017. Aqui em 2019, que isso aumentou, e aumentou bastante aqui na parasitológica, a molecular se manteve próxima também à positividade dos exames anteriores. E aqui em 2020, como foi só até a metade, esses números eles são bem mais baixos também. E aqui eu falei que é dependente da quantidade de insetos, porque aqui no caso está o número bruto mesmo de insetos, não a porcentagem. Então, depende da quantidade de insetos que a gente recebeu. Continuando, aqui tem uma comparação do número da porcentagem de animais infectados por Trypanosoma cruzi com o número de casos de doença de Chagas humana confirmados. E aí aqui dá para ver que aumentou muito esse número em 2019, esse número continuou alto em 2020, apesar da possível subnotificação por causa da Covid, mas aqui nos anos de 2015, 2016 e 2017, aqui realmente foram anos que a gente já recebeu menos insetos, então a gente costuma atribuir mesmo essa baixa de números à subnotificação dos casos. Aqui está o resultado da análise do repasto sanguíneo,
que é aquela análise que a gente fez para detectar se o repasse sanguíneo tinha sido feito em humanos ou em cães. E aqui dá para ver que em 2014 os números eram maiores. Os números eram maiores em humanos do que em cães. Em 2015 seguiu maiores em humanos do que em cães. Aqui em 2016 também, aqui caiu um pouco o número, aqui já aumentou um pouco, né, porque caiu aqui. Enfim, ambos os resultados, eles aumentaram nesses últimos anos, que também coincidiu com os anos que foram confirmados mais casos, né? Então, esses dados estão coerentes com o que se observou na prática, né, diríamos assim. Aqui, por fim, tem essa tabela que ela faz a relação dos municípios que estão em maior risco. E esses municípios são aqueles nos quais foram encontrados vetores positivos para a Trypanosoma cruzi que tinham feito repasse sanguíneo em humanos. E aqui, como destaque dessa porcentagem, tem Carmo do Rio Claro, que tinha 53%, Conceição da Aparecida, com 46%, Alfenas, com 33%, aqui também tem Botelhos, 40%. Bom, esses são os municípios que tiveram maior percentagem, mas todos aqui, né, dá para declarar que são municípios nos quais o risco de transmissão dessa doença é mais alto, porque temos mais insetos que estão fazendo repasse sanguíneo em humanos. Então, significa que o ser humano já está incluído nesse ciclo de transmissão. Aqui, vou voltar mais uma vez na importância de se falar sobre e desenvolver ações de vigilância epidemiológica, não só para a doença de Chagas, mas para muitas outras doenças. Também isso é importante. Agora eu sei que a Unifal está fazendo projeto de vigilância epidemiológica com Covid-19, também acho super importante. É importante com outras doenças, tipo a dengue mesmo, que não causa tanto problema aqui, mas causa muito problema no interior de São Paulo, que é de onde eu vim. Lá é sempre casos e casos. E, não sei, às vezes me parece que a visão de prevenção dessas doenças ainda é negligenciada e que projetos assim são até raros, perto do que deveriam ser, porque quando a gente faz esse controle, a gente consegue saber onde tem mais problema. Inclusive, eu até esqueci de mencionar, eu vou mencionar agora, que esses municípios, na verdade, durante todo o tempo em que essa vigilância estava sendo feita, os dados eles eram retornados para a Regional de Saúde e ações eram tomadas por eles sempre. Mas esses municípios que estavam em risco também foram notificados. E, geralmente, quando se encontrava, né, esses insetos que eram positivos para a Trypanosoma cruzi, eram tomadas ações de controle nas residências, como controle com inseticida mesmo. E, além desse benefício de saber exatamente onde que está acontecendo, onde que está tendo, ainda tem um fator que não sei se eu posso usar a palavra conscientização, mas talvez educação mesmo da população, porque eles sendo incentivados a coletar esses animais, também eles acabam passando por um processo de aprender a identificar esses animais. E aprendendo a identificar esses animais, as pessoas aprendem a se proteger, pelo menos de uma das formas de transmissão da doença. Que, como eu disse no começo, ainda é uma doença que causa muito problema, mesmo o Brasil tendo recebido aquele certificado de... Qual é a palavra que usa? Não sei se é extinção. Enfim, tem aquele certificado de que se acabaram com os vetores da doença e muita gente leva isso como se tivesse acabado mesmo, mas na verdade o que aconteceu foi que naquela época, que é 2006, se eu não me engano, tinha sido feito um controle efetivo contra um dos vetores, que é o Triatom infestans.
E esse vetor foi controlado justamente porque ele não é nativo. Então, ele não sobrevivia, em grande maioria, né, porque nunca dá para falar 100% das coisas, mas ele não sobrevivia em natureza. Então, fazer controle dentro da casa e extinguir o vetor é muito mais fácil, mas não é tudo. Porque ainda temos muitos outros vetores, muitas outras espécies de barbeiros que transmitem essa doença. E continua sendo uma doença que causa problema. Então, eu acho importante destacar que ações de vigilância podem ser muito efetivas e são muito importantes e não podem ser deixadas de lado. Enfim, eu acho que foi isso. Aqui estão as minhas referências. E, por fim, eu queria agradecer, mais uma vez, à Universidade Federal de Alfenas, a Secretaria de Estado de Saúde e o Laboratório de Parasitologia Clínica, por ter feito parte desse trabalho e também pelo desenvolvimento de uma ação importante assim. E também queria agradecer ao Lab Parasitos pela oportunidade de apresentar aqui hoje e também pelo evento em si, que eu acho muito importante, divulgação na área de pesquisa de parasitologia, que também muitas vezes é deixada de lado, é negligenciada. E, enfim, é uma área que tem muitas descobertas, que continua caminhando, né? Tem muita gente fazendo pesquisa nessa área, então eu acho importante a divulgação dessa gente, até para que a gente possa entrar em contato com pessoas que possam ter interesse nessa área também, principalmente na pesquisa. Então, eu acho de extrema importância. E eu queria agradecer pela oportunidade de também apresentar o trabalho para vocês e agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Acho que é isso, por hoje. Obrigada, Amanda. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Muito obrigada também pela sua presença. A professora Juliana, infelizmente, não pôde estar conosco hoje, mas tenho certeza que ela ficaria muito feliz e muito orgulhosa do seu trabalho. Realmente muito bom. Obrigada. Obrigada. Quem tiver dúvidas, se puder ir compartilhando no chat, a gente vai lendo, ou se quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Parabéns, Amanda. É o Fábio que está falando. Obrigada. Só para atualizar o que você disse, hoje a gente recebeu, desde janeiro até agora, apenas 15 insetos. Então, realmente, a Covid deu uma paralisada. Eles não estão fazendo captura, não estão fazendo nada aqui na região. Então, realmente está tudo parado. Os agentes estão todos voltados para a Covid. Pessoal, eu acabei de mandar novamente aqui no chat o link da presença, né, para emissão de certificados. Então, se alguém ainda não preencheu, é uma boa preencher. Bom, enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, Amanda, eu fiquei pensando, como foi para você trabalhar com a vigilância epidemiológica, considerando que você trabalhou com uma área pesquisada bastante grande, né? Como foi esse contato e as dificuldades que você também teve durante essa pesquisa? O contato foi bem facilitado graças à parceria, né, com a Superintendência Regional de Saúde. Então, os agentes de saúde, eles fizeram uma parte muito grande desse trabalho, que foi a parte ativa de coleta, de busca, de ir até o lugar. Muitas vezes não eram só lugares habitados, também lugares que tinham uma denúncia, né, que alguém achava que poderia ter a presença desse inseto. E eu acho que a maior dificuldade foi justamente ser uma área tão grande, porque muitas vezes o inseto não chegava até a gente com a condição perfeita para ser analisada. Mas eu diria que ainda é uma dificuldade bem pequena diante dos dados que a gente conseguiu obter, porque foi a minoria dos insetos, se for ver.
a gente conseguiu analisar cerca de 93% de todos os insetos que foram recebidos. Então, é um número bastante alto. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Tem uma outra pergunta aqui no chat, da Mariana. Ela fala assim: boa noite, Amanda. Eu cheguei atrasada, desculpe caso já tenha dito. Ela pergunta se as notificações dos tratamínios, eles foram coletados através da vigilância ativa ou passiva, ou de ambas. Foi coletada através da vigilância ativa, mesmo os agentes de saúde, eles iam até os lugares para fazer essa busca, mas também era incentivado que os moradores capturassem. Aí eu acredito que também ativamente. Eles iam atrás e capturavam. E também lugares onde teve denúncia. Tipo, aconteceu uma vez, assim, quando eu estava no começo da pesquisa, que a gente recebeu um pote mesmo, e dentro desse pote tinha 90 insetos. E aí veio escrito que era denúncia de colônia de barbeiro, se eu não me engano, era numa praça. Mas era algum lugar, assim, público, na cidade mesmo. Mas era sempre coleta ativa mesmo. De ir até o lugar, capturar o inseto e depois encaminhar. Que eu saiba, não teve, até onde eu sei, na verdade, não sei, talvez até Fábio ou Marcos possa atualizar nisso caso eu esteja errado, mas eu acho que não teve mesmo o uso de armadilhas ou atrativos para esses insetos. Não, não teve, não. Não, foram só mesmo, como você disse, por denúncia ou... E, na verdade, esse projeto, ele iniciou com um treinamento, né, aos agentes comunitários de saúde, então eles foram treinados por uma outra equipe para ajudar na identificação. Então, todos que a gente recebe, eles já são identificados como barbeiros. Não vem fitófago mais, não vem mais predador, porque eles foram treinados antes. Então, assim, agora, como eu disse, né, na Covid, a gente não sabe como é que vai fazer, porque as equipes aumentaram emergencialmente e elas foram diluídas. Então, a gente não sabe como é que vai ficar esse sistema aqui agora, na região toda, né? Amanda, Marcos, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, tá mais tranquila? Tô. Muito bom, Amanda. Bacana ver você, né, assim, assumindo essa responsabilidade, né, de divulgar um trabalho, que é um trabalho há muito tempo que é feito dentro do Unifal, né? Começou com a professora Rosângela, e felizmente aí o Fábio e a Angélica pegaram esse cajado e estão continuando essa luta, né? Eu acho que, assim, o que eu vejo de bacana nesse trabalho é justamente essa interação com a comunidade, né? Ou seja, dar aquele retorno para a sociedade, né, de problemas que pode ser que agora não seja aquilo tudo, né, mas que a gente tem que estar sempre vigilante. É o caso da doença de Chagas, né? E eu só temo realmente, pelo que você falou aí, né, a questão do desmonte um pouco, isso que o Fábio está chamando a atenção, né, de toda a estrutura, de todo o trabalho que foi feito, né, Fábio, de construir um conhecimento, de estabelecer uma cultura com o pessoal, com a sociedade, de ajudar realmente nessa coleta espontânea mesmo dos barbeiros, de trazer, de preocupar com isso. A gente tem medo disso realmente ser perdido. A gente já tinha essa preocupação com a dengue, que já tinha né, meio que abocanhado boa parte da estrutura que se tinha. E a gente teme agora também pela Covid, né, por tudo que está acontecendo, né, de desestruturar mais um pouco ainda. E essa é uma preocupação da Covid como um todo, né, de outras doenças está vindo com tudo, porque todo o foco, toda a energia está sendo gasta com Covid, né, então a gente não sabe para onde que vai isso, né. Então o risco dessas doenças, né, infecciosas, parasitárias, né, emergir com tudo é grande, né, porque literalmente foi, assim, abandonado, deixado de lado, tá? Então, acho que o teu trabalho nesse sentido é bacana, né, para alertar, né, esse tipo de atividade que a gente tem que continuar exercendo. Por isso que eu acho que realmente você fez bem de vir apresentar esse trabalho hoje aí. Obrigado, viu, Amanda? Obrigada. E queria parabenizar aí o grupo, né, a Flávia, a Ana, né,
por estar organizando isso e divulgando esse trabalho. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada, Marcos. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat. Da Luana Bruno. Ela mandou: boa noite, Amanda. Gostaria de saber se você acha que seria importante nas escolas, aulas e projetos voltados para a vigilância e prevenção de doenças. Acredito que talvez fosse uma iniciativa válida para educar a população que muitas vezes não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Com certeza, eu acho totalmente válido. Seria até uma forma de tentar manter, né, esse tipo de pesquisa viva na universidade e também de expandir isso, esse tipo de pesquisa para um contato ainda maior com a comunidade em si, porque a gente sempre fala, né, que um dos principais dilemas da vida acadêmica e da universidade é a dificuldade que a gente tem, muitas vezes, causadas por a gente, pelas pessoas da academia mesmo. Também não estou tirando a responsabilidade disso, mas, enfim, existe essa dificuldade em passar o que é estudado dentro da academia para fora da academia. E eu acho, com certeza, que direcionamento de projetos com esse tema, não só com doenças de Chagas, mas também outras doenças parasitárias, seria de extrema importância e ajudaria muito na parte de conscientização e, consequentemente, na parte de prevenção da doença. Então, sim, acho que seria muito válido. Amanda, Oi. boa noite. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, porque é o seguinte, eu acho muito interessante e importante essa vigilância epidemiológica, e no Centro-Oeste, de onde eu venho, não tem uma vigilância efetiva igual a Alfenas, no caso, aparentou ter. E aí eu fico me perguntando, é meio que uma iniciativa da Prefeitura, da Secretaria de Segurança, ou são das universidades dos locais que ocorre essa vigilância epidemiológica? Então, aqui no caso do trabalho, eu acredito que quando eu entrei, na verdade, foi como o Marcos falou, quando eu entrei, esse trabalho já era feito antes de mim. Então, eu não sei como que foi lá no começo, como que essa parceria se estabeleceu exatamente. Mas durante o tempo em que eu fiz parte, era uma ação conjunta, tanto da universidade, por parte da equipe, das pessoas que estavam envolvidas, né, com essa parte de diagnóstico molecular e parasitológico, quanto da regional de saúde e dos agentes de saúde de cada cidade, que faziam toda a parte de coleta e busca e denúncia, notificação dos casos. Mas eu não sei eu não sei exatamente como se deu, como que começou mesmo, como que isso foi feito lá atrás, quando o projeto teve início. Amanda, eu acho que eu posso te ajudar nisso, né, que é a história. Uhum. Eu acho que todo o trabalho realmente foi pensado com a professora Rosângela. A professora Rosângela, antes de vir para a Universidade Federal de Alfenas, ela trabalhava na Gerência Regional de Saúde de Alfenas. Então, ela tinha essa visão do trabalho com os municípios. Ela trouxe esse trabalho, né, que já era feito com os municípios da regional, para dentro da universidade. Então, foi uma forma dela continuar o trabalho, né, fazendo esse link, essa conexão, e aí realmente teve essa interação, né? Então, acho que tudo nesse sentido começou com ela, né? E ainda bem que o pessoal aí está dando continuidade. A gente tem alguns comentários aqui no chat falando da apresentação, que foi muito boa. Obrigada. Também falando, né, que é um trabalho muito válido, né, muito válido, que faz muita diferença. Mais alguma pergunta, pessoal?
quiserem mandar no chat ou abrir o microfone. A gente mandou novamente no chat, se alguém esqueceu de preencher, o link da presença, pessoal. Quem já preencheu não precisa. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, que participaram. Microfone aberto, se alguém tiver dúvida. Acho que o pessoal está só nos elogios agora, Amanda. Foi muito bom. Obrigada, gente. É um trabalho de muita relevância, né? Muito legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela sua pesquisa. Obrigada pela sua participação. Obrigada, eu agradeço. Excelente. Pela oportunidade. Que bom que vocês gostaram. Eu espero que eu não tenha falado tudo muito rápido, que tenha dado para entender. Foi ótimo, Amanda. Muito obrigada. Obrigada. Bom, se ninguém mais tiver perguntas ou comentários, a gente pode estar encerrando por aqui. Agora chegou mais dúvida aqui, da Lívia. O artigo citado no início da apresentação será divulgado nas mídias sociais do projeto? Amanda, você quer retornar? Ele já foi divulgado, na verdade, lá na biografia do Instagram da Lab Parasitos. Eu vou mandar aqui por escrito no chat. O artigo está lá, eu acho que ele está lá ainda. É só clicar no link, aí tem uma parte, vai abrir uma nova janela e tem um botãozinho escrito artigo para o seminário, eu acho. Aí está lá. Acho que é isso mesmo. Tem um link na descrição, né, do Instagram. Daí você clica lá, ele redireciona para uma outra página e o artigo já está lá. Ah, ela encontrou. Que ótimo. Beleza, então, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. A gente fica daqui a 15 dias com mais uma apresentação. Boa noite a todos. Muito obrigada, Amanda, pela sua participação, pela sua pesquisa. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Amanda. Muito obrigada. Obrigada a presença de todos também. Tchau, boa noite, pessoal.